7 anos em 7 minutos. A CGU é o órgão federal responsável pela defesa do patrimônio público, pelo controle interno, pela prevenção da corrupção e pela promoção da transparência na administração pública. Este órgão não existia com essas funções antes de 2003. Havia apenas uma corregedoria geral com papel bem mais limitado. O que se fez no governo Lula nesta área é certamente mais do que se havia feito em décadas de evolução da administração brasileira. Hoje, pela primeira vez na história, o Brasil tem um órgão federal que fiscaliza os recursos federais de forma sistemática, ocupando-se não só daqueles diretamente aplicados, mas também pelos que são repassados para estados, municípios e ONGs. Para isso, os auditores da CGU vão aos locais mais remotos do país, examinando não apenas documentos e papéis. Eles vão às escolas, aos hospitais, aos postos de saúde, vistoriam obras e visitam beneficiários dos programas sociais para garantir que o dinheiro público chegue onde precisa chegar. Quando descobrimos irregularidades, aí atuamos para punir os responsáveis, seja mediante processos administrativos, que já levaram à expulsão de mais de 2.400 dirigentes e funcionários, inclusive altos funcionários dos quadros do serviço público, seja enviando informações para o TCU ou para o Ministério Público tomar as medidas a seu cargo. De igual modo, passamos a aplicar a lei contra as empresas corruptoras, impedindo-as de voltar a contratar com órgãos públicos, e passamos a divulgar no site da CGU a lista das empresas sujas, para que não sejam mais contratadas por órgão público nenhum no país. Mas a CGU, no atual governo, também passou a atuar na prevenção da corrupção, promovendo a transparência e incentivando a população a exercer o controle social sobre os governantes. Afinal, a fiscalização da aplicação do dinheiro público tem que ser feita por todos nós. Pensando nisso, a CGU criou em 2004 o Portal da Transparência, que hoje permite a todos os cidadãos acompanhar o que está sendo feito com o dinheiro público arrecadado. Não é à toa que o Portal da Transparência foi considerado pela ONU uma das 5 melhores práticas gerenciais do mundo para a prevenção da corrupção. Passamos a investir também na mudança pela educação, com ações de promoção da ética e da cidadania para a construção de uma cultura de intolerância à corrupção. E nessa linha de trabalho temos realizado os concursos de desenho e redação, que já contaram com a participação de mais de 350 mil alunos do ensino fundamental e médio. Criamos também o portalzinho Criança Cidadã, que é um sítio na internet com jogos e histórias em quadrinhos com mensagens sobre cidadania. Outro projeto importante nessa linha é Um por Todos e Todos por Um, em parceria com a Turma da Mônica, do Maurício de Souza. Outras áreas em que o Brasil avançou muito, outra das áreas, foi no cumprimento dos compromissos internacionais, assumidos perante a ONU, a OEA e a OCDE. Para isso, foram produzidos todos os projetos de lei que ainda faltavam e eram cobrados ao Brasil pelos organismos internacionais, além de outros cuja falta era sentida por nós mesmos. A CGU também utiliza hoje o que há de mais moderno em tecnologia para monitorar a aplicação do dinheiro público. Um exemplo disso é o ODP, Observatório da Despesa Pública, ferramenta inédita e premiada, criada pela CGU para cruzar grandes volumes de informações com o objetivo de identificar tipologias de fraudes, de modo a orientar antecipadamente as ações de nossos auditores. Todas essas medidas são reconhecidas como de primeira linha em nível global. Daí os frequentes convites para que a CGU apresente a experiência brasileira em outros países. Um estudo realizado por uma entidade norte-americana já classificou o Brasil como o 8º país com o orçamento mais transparente do mundo. E os brasileiros também já reconhecem os avanços. Uma pesquisa nacional mostrou que 75% das pessoas acreditam que o que cresceu no governo federal nos últimos anos não foi a corrupção, mas sim a apuração dos casos de corrupção, que sempre existiam, mas que ficavam escondidos. É preciso atentar, porém, para o fato de que existem outras pesquisas com resultados diferentes,
algumas apontando uma percepção de que a corrupção continuaria aumentando. O que ocorre é que essas pesquisas não distinguem o que é mais investigação e divulgação do que é aumento da corrupção. E mais, elas não distinguem se a pergunta se refere ao governo federal, ao Poder Executivo, que é a nossa área, ou ao Senado, à Câmara, a 5.600 prefeituras pelo país afora, ou aos governos dos estados, ou ao governo do Distrito Federal. E é claro que ainda falta muito para se acabar com a sensação de impunidade no Brasil. Ela decorre, sobretudo, da lentidão e da ineficácia dos processos na justiça. É preciso mudar as leis processuais para que os juízes consigam colocar na cadeia os criminosos engravatados. É preciso também alterar o financiamento das campanhas e é preciso mudar as regras de emendas parlamentares ao orçamento. Enquanto isso, a CGU, na sua área de atuação, deve continuar a contribuir na construção de um país mais limpo, mais ético e mais transparente. E isso é possível, inclusive porque já vivemos novos tempos no Brasil. Tempos em que os órgãos públicos aprenderam a se articular e a trabalhar em parceria para enfrentar a corrupção. Tempos em que o presidente escolhe como procurador-geral, chefe do Ministério Público, justamente aquele eleito pelos membros da carreira, o que assegura sua plena autonomia. Tempos em que as informações sobre gastos do governo são abertas aos procuradores, à imprensa, ao público em geral, como tem que ser, mas que não era anteriormente.